Oi, estudantes, tudo bem? Espero que sim. Sou a professora Gisele da EJA. O assunto da nossa aula de ciências de hoje é sobre o tempo. Então, o nome aí do tema é Entendendo o Tempo. Hoje nós vamos entrar um pouquinho nos componentes curriculares de História e de Português. Por quê? Porque nós precisamos entender a importância do tempo nas nossas vidas e da humanidade, para depois nós aprendermos a forma correta de contar esse tempo. Muitos povos, eles se orientavam, pelas fases da lua para contar o tempo. Comunidades agrícolas, eles costumavam observar a lua e o sol para saber a melhor época para se plantar e para conseguir uma boa colheita. Na antiguidade, as pessoas também mediam o tempo prestando atenção na natureza. A partir da observação do sol, da lua, foram criados os conceitos de dia, noite, hora, semana e ano. Esses conceitos, eles foram organizados e registrados em tabelas e são chamadas de calendário. Escala de tempo. Nós podemos contar o tempo de algumas formas. Podemos contar aí através do tempo cronológico, que é utilizado relógio ou calendário. Nós temos também o tempo geológico, que se refere às mudanças ocorridas na crosta terrestre. Então, as mudanças aí, da superfície, da formação do planeta, da transformação, do formato da Terra. E nós temos também o tempo histórico, que ele está relacionado às mudanças na sociedade humana. O tempo histórico, ele tem como agentes os grupos humanos, os quais eles provocam as mudanças sociais e ao mesmo tempo em que eles são modificados por elas. O tempo histórico, ele revela e esclarece o processo pelo qual passou ou passa a realidade que está sendo estudada. Nos anos 60, por exemplo, em quase todo o Ocidente, a juventude ela viveu um período agitado, com mudanças de movimentos políticos, contestação aos governos. O rock, os hippies, os jovens revolucionários. E aqui no Brasil, o tropicalismo com Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, entre outros. Também a Jovem Guarda, com Roberto Carlos, Erasmo Carlos e entre tantos outros. Foram experiências sociais e musicais que deram, à década de 60, uma história peculiar, uma característica diferente dos anos 50 e dos anos 70. Observamos que para contar a história, o tempo cronológico e o histórico, eles estão sempre juntos. Então, assim, nós temos a referência de acontecimentos históricos quando falamos do tempo cronológico. Mas o que é o tempo histórico? O tempo histórico, ele é quando traçamos um limite de tempo para estudar os seus acontecimentos característicos, levando em conta que naquele momento escolhido, muitos seres humanos eles viveram, sonharam, trabalharam e agiram sobre a natureza e sobre outras pessoas de um jeito específico. A história, ela não é e não pode ser prisioneira do tempo cronológico. Então, às vezes, o historiador, ele é obrigado a ir e a voltar no tempo. Então, ele volta para compreender as origens de uma determinada situação estudada, depois ele segue adiante, explicando ali os seus resultados estudados. Agora nós vamos falar um pouquinho do calendário, que é o que nós utilizamos hoje para medir o tempo. O modo de medir e dividir o tempo, ele varia de acordo com a crença, a cultura e os costumes de cada povo.
Os cristãos, por exemplo, eles datam a história da humanidade a partir de um acontecimento muito importante, que foi o nascimento de Jesus Cristo, para os cristãos. Esse tipo de calendário, ele é utilizado por quase todos os povos do mundo, incluindo o Brasil. Então aqui nós utilizamos este calendário. Ele é chamado de calendário cristão ou gregoriano. E esse calendário que nós utilizamos, ele é um sistema de contagem e agrupamento de dias, que ele visa a entender principalmente as necessidades aí, civis e religiosas de uma cultura. Através do calendário é possível contar a história de um povo ou de alguém, como por exemplo em uma biografia, que é um gênero textual utilizado para contar a história de uma pessoa. Então, quando alguém vai escrever sobre uma pessoa, ele está fazendo ali, uma biografia, está escrevendo a história daquela pessoa. Esse tipo de narrativa, ele aborda os aspectos pessoais do personagem biografado e também todo um contexto social, o contexto no momento em que esse personagem foi inserido. Então, nós podemos também, além da biografia, escrever uma autobiografia. Então, a autobiografia é você mesmo escrevendo sobre você. Ou também um diário, que se refere a acontecimentos e relatos, por exemplo, na primeira pessoa, que é você escrevendo sobre você. Você já escreveu um diário? Você deve pensar ali, professora, diário é coisa de criança, adolescente, que está ali naquela fase, sem importância nenhuma. Então, nós vamos entender primeiro o que é um diário, como ele deve ser escrito, para depois a gente ver se é importante ou não. Combinado? Os diários, eles são relatos íntimos, que podem ser lidos apenas pelo seu próprio autor, então por quem escreveu, ou para quem esse autor autorizar, tá? Normalmente, ele é utilizado para descrever acontecimentos importantes do dia a dia. Então, a data, que é um tempo cronológico, é essencial na escritura ali de um diário, quando você está escrevendo um diário, não é isso? Sendo um gênero textual utilizado para relatos cotidianos, a palavra diário, ela deriva do latim, e aí ela faz referência da palavra dia. Então, é como se você relatasse os seus acontecimentos diários ali na primeira pessoa. Também tem alguns lugares que o diário ele é conhecido como um caderno de anotações. Então, são acontecimentos cronológicos, mas com fatos sobre a sua vida, no seu dia a dia. E para contar todos esses fatos, você precisa conhecer os termos e os nomes que são utilizados neste diário. Afinal de contas, quando você escreve esse diário, depois você quer ler e guardar ali como se fosse uma lembrança. Então, você precisa de saber a melhor forma de escrever para depois você mesmo compreender. Então, nós vamos entender aqui os termos que nós utilizamos. Você sabe me dizer aí na sua casa, qual que é a diferença entre o ontem, o hoje e o amanhã? No caso da escrita, você sabe me dizer? Então, o ontem, ele é anterior ao dia de hoje. Então, ele é passado. Ele é exatamente um dia anterior ao de hoje, tá? O dia de hoje é o dia que está acontecendo, é o dia presente. E o amanhã é o dia depois do de hoje, é o futuro, então é em seguida. Quando você for escrever um diário, um relato, é importante descrever algo que precise ali do tempo, não é isso? Então, você deve utilizar, por exemplo, quando você vai falar, 2 dias para frente ou 2 dias para trás, você não fala amanhã, 2 dias, ou
Passou 2 dias, é importante que você date, que você coloque a data. Assim vai ficar muito mais explicado para que a pessoa, ao ler, consiga entender tudo aquilo que você quis colocar, para que possa unir aí o tempo histórico com o tempo cronológico. Quando nós falamos de hoje, nós temos período, né, da manhã que inicia quando o sol ele surge no horizonte e ele termina no meio-dia. Então, no meio-dia se encerra aí, nós chamamos de período da manhã ou matutino. Tem também o período entre o meio-dia e o momento em que o sol ele se põe no horizonte. Esse momento, ele é chamado, né, do período da tarde ou o vespertino. E tem também já o período após o pôr do sol, até o momento em que ele surge novamente no horizonte, que é chamado noite ou noturno, não é isso? Ao meio-dia, o sol ele se encontra a pino. Ao iniciar o período da tarde, a posição aparente do sol no céu, ela começa a se alterar, até o momento em que se põe e some no horizonte, tá bom? No final do período da tarde é o início ali da noite. E aí acontece todo esse movimento aparente no Sol pelo motivo ali da rotação, né, que é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, tá? Isso aí nós também já explicamos em aulas anteriores, ok? Nós hoje estamos só entendendo ali como nós chamamos esses períodos. O pessoal da EJA, né, os nossos alunos que estão aqui assistindo a nossa aula, por serem jovens e adultos e possuir aí responsabilidades durante o dia, eles trabalham, né, durante o dia, o diurno, e também no período vespertino, então matutino e vespertino, desculpa, período matutino, que é pela manhã, e o vespertino, que é à tarde, eles estão trabalhando. Isso significa que o pessoal da EJA estuda num período noturno, à noite. Mas isso é uma regra? Não. Existem casos aí da EJA dentro de instituições que têm o horário, o momento da aula no período vespertino, tá bom? Então, existe EJA vespertino e EJA no período noturno. Você consegue identificar qual que é o período que você estuda? As nossas aulas passam aqui na TV no período noturno, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho da importância do diário. Então, nós já vimos aí como que a gente entende o tempo, como que a gente descreve esse tempo, como que é importante saber da descrição desse tempo, caso alguém vá ler algo que nós estamos descrevendo. Algumas pessoas, né, alguns diários, mesmo tendo sido escritos por pessoas que não tinham a intenção de tornar as suas páginas conhecidas por todo o mundo, quando eles foram encontrados após o falecimento dos seus autores, eles foram publicados e tornaram ali muito famosos. Por exemplo, hoje eu trouxe aqui para vocês sobre o diário de Anne Frank, o relato pessoal mais poderoso sobre a realidade da Segunda Guerra Mundial. Ele foi escrito por uma garota alemã de origem judaica. Ela tinha apenas 13 anos. Anne Frank, ela viveu de 1929 a 1945. E ela admitia para ela mesma que ela achava muito estranho escrever um diário. E ela jamais havia escrito algo. E ela tinha ali a impressão de que nada do que ela escrevesse, nada de que uma garota tão jovem escrevesse, pudesse interessar tanto para ela mesma quanto para outras pessoas. Ela estava completamente enganada. Há 70 anos, os seus relatos eles viraram um livro, o Diário de Anne Frank. Se você tiver a oportunidade, procure para ler. Ele já está traduzido para mais de 70 idiomas. Ele é um documentário da experiência da guerra do ponto de vista de uma criança.
O diário mais famoso do mundo, ele começou a ser escrito pouco antes da Anne e seus pais e sua irmã e outros judeus eles terem de se esconder em um anexo secreto junto ao escritório de Otto H. Frank, o pai dela, em Amsterdã, em 1942, durante a ocupação nazista da Holanda, para onde aí eles haviam imigrado. Mesmo depois dela ser levada para o campo de concentração, a Anne ela continuou escrevendo os relatos, horrores que ela vivenciava, as suas angústias e ainda os seus sonhos. Otto, o pai, foi o único que sobreviveu ao Holocausto. E ele, depois de um tempo, conseguiu ter acesso ao diário. Então, a Anne já tinha morrido. Depois de muitos esforços e do corte de muitos trechos do diário por iniciativa, né, do próprio Otto Frank, o material ele foi publicado. O Diário de Anne Frank foi publicado e isso só foi possível devido aos relatos que ela escrevia associando, né, ao tempo cronológico e os acontecimentos históricos. Então, entender o tempo é muito importante para a nossa vida social, para a nossa vida profissional e também para a nossa vida pessoal, como foi o caso da Anne. Quando a Anne ela começou a escrever o diário, ela não tinha a menor noção da importância daquele acontecimento, né, da importância das suas descrições. Então, agora eu gostaria que você analisasse aí. Escrever um diário é algo insignificante? Pode ser que não. Não no caso de Anne, que foi uma situação, né, triste, mas o diário pode ser aí para você uma situação muito feliz. Daqui a uns anos, você mesmo pegar para ler e reviver tudo aquilo que você está passando hoje. Agora, nós vamos ler uma poesia de Vera Lúcia, de um livro Entre Juras dos Ossos. O nome do poema é A Noite. O abajur, o relógio, o guarda-roupa, a janela, a lâmpada, a roupa. Na cadeira, os chinelos, o cachecol, o penico embaixo da cama, o tapete, o penhoar, o colar de pérolas, o anel, a prata da luz da lua na parede, o rangido das traças no assoalho, o ronco de um vizinho, o latido de um cachorro, o miado de um gato vadio, o canto de um galo, o barulho do entregador de jornal. Agora, após, né, a leitura desse poema, nós vamos para uma atividade proposta observando e analisando o poema. De acordo com o poema acima da Vera Lúcia, que eu recitei aqui para vocês, qual é o período do dia que está sendo relatado no poema? Você vai escrever aí no seu caderno, tá bom? E para você acessar as nossas aulas, as nossas atividades, tá? Para você assistir essa aula mais e mais vezes, porque aqui encerrou a nossa aula. O que você deve fazer? Você deve apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube e também acesse as nossas redes sociais, @smedgv. Até uma próxima aula. Realize as atividades. Tchau!